E hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Leonardo Freire. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Roberto, aos amigos da TV. Vamos bater um papo aí. Olha, nós estávamos conversando sobre tantas coisas importantes aqui, grandes mudanças. Doutor, antes de mais nada, a pessoa que for candidato ou quiser ser candidato e ainda não está no partido, ou se está dentro do partido, ela tem que ficar muito esperta, porque uma coisa pode mudar de uma hora para outra. As decisões em cima das direções nacionais não podem nem ser contestadas se você estiver aqui embaixo no partido municipal. As decisões sobre as antigas coligações, que hoje são as federações partidárias, né? Ou as coligações majoritárias, muitas vezes são impostas de cima para baixo, sobretudo se estivermos falando de federações, são decisões tomadas pelas cúpulas partidárias no mais alto grau, e ao município cabe apenas o cumprimento da regra, né? Então o dirigente partidário não tem muita gestão para cumprir ou não cumprir. Ele tem simplesmente que, se não concorda com aquela fusão partidária, ele precisa buscar uma nova agremiação, um novo partido. E ele pode mudar de uma hora para outra? Sim, a lei se houver, né? A lei permite, na verdade, que aqueles que queiram disputar as eleições troquem de partidos até 6 meses antes das eleições, né? Uhum. Então, nós estamos aqui ainda há mais de um ano das eleições, então tem bastante tempo para os filiados analisarem bem as propostas e as condições de cada um dos partidos, para que depois ele decida, né, lá em abril do ano que vem, para onde ele vai. Doutor, eu quero aproveitar o senhor aqui, porque o Gerson ele acabou fazendo uma pergunta para o Thiago, mas eu acho bastante interessante. Ele ainda contesta a questão das urnas, que ele fala que o Aécio Neves contestou, depois houve outras contestações, inclusive em Guarulhos ele lembra quando o Eloy ganhou do Jovino por pouquíssimos 250, 500 votos, alguma coisa nesse sentido, eu nem me lembro, parece que era 2%, 2,5%. Como é que o senhor vê essa questão ainda? As urnas são confiáveis, doutor? Está na moda esse assunto ainda? Não está. Sinceramente, eu fico impressionado quando ainda voltam nesse assunto. E particularmente nesse caso, que se usa a falácia das eleições do ano 2000, né? Eleições que aconteceram 20 anos depois, e é uma eleição que eu acompanhei, inclusive a apuração, porque era uma época que tinha apuração, e os votos que deram a vitória para o Eloy Pietá na época foram votos apurados à mão, foram votos manuais. Verdade. Das últimas urnas. Então como é que você questiona, né, o resultado da urna eletrônica se os votos que viraram as eleições foram justamente os votos manuais? Além disso, salvo engano, depois de perder aquelas eleições, o prefeito Jovino disputou outras eleições, o que demonstra que ele não tinha um desapreço tão grande pelo sistema eleitoral e pelo sistema de votação e de captação de votos. Foi inclusive federal. Exatamente, ele foi eleito depois. Então será que essas urnas foram corrigidas na eleição posterior que ele ganhou e depois foram corrompidas de novo nas que ele perdeu? Então, eu acho que esse é um grande problema de quando nós criticamos algumas coisas, dentre elas as urnas eletrônicas. As urnas valeram em 2018, os resultados foram fidedignos, e aí depois, em 2022, elas falharam, né? Por quê? Porque o candidato de 2018 foi o candidato da preferência da pessoa que fez a pergunta, e o candidato em 2022 não era o candidato da preferência da pessoa que fez a pergunta. Então, me parece que falta um pouco de coerência quando você, para a mesma máquina, você atribui pesos e validades diferentes quando o candidato prioritário ganha ou perde, né? Então, me parece que esse é um assunto assim muito fora de moda, apesar de estarem sempre resgatando para que ele fique na moda. Eu costumo fazer todas as minhas matérias baseadas no mais dentro da verdade. E eu tenho contestado nos últimos dias aí a questão de nepotismo. Inclusive hoje eu cheguei até a falar com o próprio vereador, marcamos uma reunião até para discutir essa questão, para
não é nada pessoal. Eu queria perguntar para o doutor, juridicamente, né? Eu estava falando contra o nepotismo. Juridicamente, o que é nepotismo, doutor? E se isso é legal, é imoral, é contra a lei? Explique para nós, para os nossos telespectadores, o que é nepotismo. Roberto, antes eu vou só dar mais um ganchinho na resposta anterior para dizer o seguinte. Ah, pois não. Nas últimas eleições, o meu escritório atendeu mais de 1.000 candidatos. Caramba. É evidente que a enorme maioria desses 1.000 candidatos perderam as eleições. Né? Nas eleições, não nas eleições agora de 2022, nas eleições de 2020, as eleições municipais. Atendemos mais de 1.000 candidatos. A grande maioria perdeu as eleições. Nem por isso nós identificamos algum tipo de fraude ou algum tipo de denúncia minimamente consistente. Né? Perde a eleição quem não tem voto. Né? Não é quem tem o advogado que é pé frio. Né? Você vai falar assim, ó, trabalhou para um monte de cara que não ganhou, o advogado é pé frio. Não é. Não perde a eleição o sujeito que teve a votação fraudada. Perde aquele que não tem voto. E respondendo agora a questão que você colocou do nepotismo, o nepotismo ele não é um conceito fechado. Né? Você não pode interpretar essa questão do nepotismo de maneira fechada. Você não pode simplesmente dizer que um parente da autoridade nomeante dentro da estrutura da administração pública representa nepotismo, porque você tem que analisar a questão de maneira mais ampla. Você tem que analisar o seguinte: o sujeito tem a qualificação profissional, o indicado, o nomeado, tem a qualificação profissional para exercer a função que está exercendo, né? Ele trabalha, ele dá resultado, ele cumpre a função para a qual ele foi nomeado. Se você tem essas características, é evidente que você não pode achar que é nepotismo, você não pode classificar como nepotismo único e tão somente pelo vínculo profissional. Às vezes o parente nomeado é mais capaz do que aquele que nomeou. Uhum. Né? Mas carrega-se essa marca de que é um grande mal você nomear o parente. Qual é o problema da nomeação do parente? Um dos problemas é que a súmula 13 do STF diz que é inconstitucional a nomeação. Por isso eu falei, analisando caso a caso e analisando características próprias, você pode quebrar essa regra da inconstitucionalidade. E por outro lado, se você tem, por exemplo, uma autoridade que nomeia vários parentes, né, para funções para as quais a pessoa não é habilitada, e a pessoa não cumpre horário e a pessoa não dá resultado, aí você agrava a situação. Então você tem os dois lados. Você tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal dizendo que a nomeação de parentes, nomeação pura e simples de parentes, é inconstitucional, e você tem a atenuante do parente que efetivamente trabalha, e você tem o agravante do conjunto de parentes, né, que não trabalham. Então você tem as duas situações. A nomeação do parente por si só não pode ser tida como um ato ilegal, mas tanto para agravar quanto para atenuar, você tem que analisar caso a caso, você tem que analisar as circunstâncias. Outro telespectador nosso, o Manuel, lá dos Malvinas, está perguntando: Roberto, por favor, pergunte se nas eleições municipais de 2020 houve fiscalização de perto. Porque, segundo o que sabemos, houve fraudes. E ele diz, onde há fogo tem fumaça, e onde tem fumaça tem fogo. Pois como é que se dá? É importante as pessoas entenderem como se dá a fiscalização das eleições atualmente. A fiscalização das eleições hoje, ela é feita nas escolas, mas não a fiscalização propriamente da operação da urna. Ela é feita com relação à boca de urna, ela é feita com relação à propaganda eleitoral dentro das escolas, e ela é feita antes do período eleitoral nas várias sessões que a Justiça Eleitoral faz, juntamente com partidos, juntamente com o Ministério Público, juntamente com a Ordem dos Advogados, juntamente com tribunais de contas e com a população em geral, para demonstrar como é o funcionamento do sistema. Chega no dia, a urna está fechada, e se o lacre tiver, é claro que, sendo a urna uma máquina, é possível você mexer
com qualquer máquina. Mas se a máquina estiver lacrada, se esse lacre foi feito na presença de todos esses fiscais, se a urna no momento do início da sessão estava zerada, se você aperta lá o código de início, se não tem nenhum voto dentro, se você chega no final, faz a mesma operação e computa todos os votos que foram depositados ali, você não tem margem para fraude, né? Essa fraude não existe e eu posso garantir, o amigo falou que onde tem fumaça tem fogo. Muitas vezes eu já recebi denúncias de clientes meus e quando a gente vai levantar é elucubração total, não tem nenhum tipo de fundamento. É aquele candidato que não tem voto, é aquele candidato que supervaloriza a sua o seu próprio potencial eleitoral, é o candidato que às vezes vai lá marcar aonde é a sessão que a sogra vota e aí não aparece o voto da sogra naquela sessão, ele acha que a sogra que o voto foi fraudado, mas a sogra não gostava dele. É verdade. Né? E acontece isso com muita gente. O doutor arrumando confusão. Não, mas é verdade, o pessoal marca a sessão do voto dos amigos e vai lá conferir. Aí o voto do amigo não está lá. Ele fala pro amigo, você não votou em mim? O amigo fala, não, eu votei, mas que o voto não apareceu. E o cara sai contando isso daí, o candidato sai contando. Né? Mas não acontece, você pode ter certeza que se na sessão do voto do seu amigo não tem o seu voto, é porque ele não votou em você. Não é porque fraudaram as urnas. Não existe nenhuma fraude comprovada até hoje, né? Porque o sistema é efetivamente seguro. Todos os meus candidatos, os meus clientes que ganharam eleições, ganharam porque tinham voto, e todos os que perderam, perderam porque não tinham voto. O Celso Pinheiro, lá da região dos Pimentas, ele está falando sobre a lei das federações, doutor. Ele está dizendo que na próxima eleição em Guarulhos, né, 2024, teremos uma quantidade menor de partidos e, consequentemente, uma quantidade menor de legendas e de candidatos. Vale lembrar que na última tivemos outro recorde, 1.200 candidatos, e estão dizendo que isso cai pela metade, doutor. Necessariamente nós não vamos ter uma quantidade menor de partidos. O que nós vamos ter, por exemplo, nas federações, é uma quantidade menor de candidatos lançados por cada partido. Né? Então, como foi dito aqui, o Tiago estava aqui agora, o PT, o PCdoB e o PV fazem parte de uma única federação. Ou seja, todas as vagas que antes eram distribuídas na totalidade aos partidos, para esses três vai ter que ser dividido. Ou então, seja, vai continuar existindo 3 partidos, mas nessa federação vai ter só a quantidade de candidatos relativa a um deles. Ou seja, seria 35 para o PT, 35 para o PV e 35 para o PCdoB. PCdoB. E agora vai ser 35 para os 3. Vai ser 35 para os 3. Vale lembrar que nesses 35 tem mais uma pegadinha nesse meio, não tem? Você tem também necessariamente que reservar a cota de participação feminina. 30% da representação de cada um dos partidos tem que ser de mulheres. Ou seja, mas me diga uma coisa. Digamos, doutor, que o PT tem um número maior de mulheres com potencial. Ele pode abraçar esse número maior de mulheres representando toda a federação? A federação ainda é uma figura, é uma novidade ainda. E nas eleições municipais vai ser a estreia dessa figura das federações. Mas, a princípio, cada um dos partidos tem que apresentar 1/3 de candidaturas do outro sexo, do sexo oposto. Então, se ele tem 70% de homens, tem que ter 30% de mulheres. Se tem 70% de mulheres, tem que ter 30% de homens. Nenhum partido pode lançar 100% de homens e nem 100% de mulheres. Mas pode mandar 50%? Não, tem. Mas isso não conta. Um dos sexos necessariamente tem que ter 30%, né, no mínimo. Ou seja, se você quiser lançar 50% de homens e 50% de mulheres, não tem problema. Mas, por exemplo, se nessa federação, isso que não está muito certo ainda, se o PV, por exemplo, poderia... Então, cada um dos partidos tem que cumprir individualmente a cota. O PT não poderia lançar todos os homens, e o PV, por exemplo, todas as mulheres. Não. É bastante complicado isso aí. Sim, é uma conta complicada. É
é uma conta que leva em conta uma realidade geral e que, ao ser aplicada nos municípios, pode ter uma série de distorções, né? Nós sabemos que, às vezes, acabou de ser feita uma pergunta aí, né? Dois partidos que no município tinham uma rivalidade e disputaram eleições majoritárias, voto a voto, por exemplo, no ano de 2000. Agora, esses dois partidos estão na mesma federação, vão ter que disputar os mesmos votos. Vem uma questão aqui. Até quando? Existe uma data limite para as federações serem formadas, doutor? Existe sim, mas eu não sei dizer exatamente qual é aqui. Eu tenho a impressão que 6 meses antes das eleições, mas não tenho certeza. Existe um limite de números de partidos para uma federação? Não. Quer dizer, pode ter 10 numa federação. 15 partidos que queiram se reunir num único, esses partidos vão se reunir e vão saber que eles vão ter aquela limitação de candidatos. Isso vai dar uma dor de cabeça. Nossa, é algo extremamente... Até porque você precisa, dentro do partido, quando você começa a crescer muito, né, a federação, você começa a ter problemas, e quando a gente fala no município de Guarulhos, por exemplo, a gente talvez não enxergue um problema tão grande. Vamos dizer, nós falamos agora de uma outra federação, falávamos fora do ar, Podemos, PSC, Cidadania e PSDB. Você imagine numa cidade onde tem 15 vagas. Aqui tem 34. 34. Né? E se você está numa cidade que tem 15 vagas? Pode ser que aumente, hein, pessoal? Existe pelo menos um estudo entre os vereadores para que suba para 37. Vale lembrar que já existia a possibilidade de aumentar esses números há umas 3 ou 4 eleições atrás, mas aí a pressão popular acabou não deixando os vereadores votarem. Hoje existe já esse entendimento que daria para aumentar para 37. Mas você veja, né, Roberto? Pressão popular para não aumentar o número de representantes. Foi. O que significa aumentar o número de representantes? Significa que a população vai estar mais representada. Uhum. As pessoas às vezes acham assim, vai aumentar o gasto. Não, o gasto é o mesmo. O gasto é o mesmo. É o mesmo. Ou você divide por 10, ou você divide por 50. Né? Estou falando números aleatórios, porque a Constituição não permite, numa cidade como Guarulhos, 10 vereadores. O duodécimo é o mesmo. Mas a despesa vai ser a mesma. A diferença é que vai ter menos gente para dividir ou mais gente para dividir. Então, eu acho que a gente precisaria ter uma campanha de conscientização para que as pessoas entendam a importância do vereador e entendam também que se você acha que o vereador não tem importância, vá lá e cobre e coloque outro na eleição seguinte, coloque outro no lugar. Mas você não pode, sob um pequeno argumento de aumento de despesa, porque é um argumento inclusive falso, você não pode querer que diminua a quantidade do vereador, porque o vereador é o seu representante. A bem da verdade, quanto mais vereadores, mais você estaria representado. Então não é uma boa ideia você diminuir a quantidade de vereadores. A ideia boa seria expandir o máximo possível. Uma outra questão que eu quero que o doutor comente com a gente, eu acho que não sei se está já definido, PSDB, nós já falamos do PT, nós vamos falar agora do PSDB e Cidadania. Tem esses dois, né? Mas digamos que venha mais o PSDB, Cidadania, o Podemos, o PSC, fiquem 4. Como é que é feita a divisão porque o senhor disse que sendo 1 ou 4, o número de legendas é o mesmo. É 35 legendas nesse momento antes de aumentar. A quantidade é 100% mais uma, né? Número de cadeiras mais uma vaga a mais. Como é que fica a questão das legendas? Por exemplo, se o PSDB tiver melhores candidatos, ele pode reivindicar um número maior de legendas na hora da discussão? Como é que é isso? Ele pode reivindicar o que ele quiser. Mas o estatuto da federação vai definir o tamanho de cada um nas eleições e nas convenções.
Repete essa parte que é extremamente importante. O estatuto da federação, porque... Quando é feita a federação... Como o estatuto, quando as lideranças partidárias, quando os caciques nacionais se reúnem, essa reunião é feita através de um estatuto novo. Né? E esse estatuto novo vai dizer qual é a participação de cada um desses partidos nas eleições e, consequentemente, nas convenções. Convenção municipal é o órgão soberano para decidir a respeito das eleições. Muito bem. Benê Sacomã, ele que foi secretário de esporte aqui na cidade de Guarulhos, está dando parabéns ao doutor pelos esclarecimentos. Um grande abraço para o Benê, um amigão meu. Não, ele sabe muito, sabe tudo sobre a cidade de Guarulhos aqui. E eu nunca vi ninguém falar mal do Benê. eu também não. Também não. Tem um monte de aí que a gente escuta, né, que o nego desce o porrete. Nunca ouvi alguém falar mal do Benê. Tá acabando o nosso tempo já? Você acredita nisso? Tá acabando o nosso tempo. Olha, eu vou trazer o doutor aqui mais vezes, porque tem muita dúvida aqui ainda a respeito de o que você deve proceder se você quer ser candidato, como é que você deve se preparar, quais são os documentos quais seriam os documentos necessários, o que poderia te impedir de ser candidato a vereador, se você quer ser candidato a vereador, como saber se o partido está legalizado ou não. O doutor vai explicar também para nós aqui nas próximas participações. Eu posso sair num partido que não ultrapassou a cláusula de barreira? Se ele não passou, ele pode ter candidatos? Então ele vai responder isso nas próximas entrevistas. Até lá, se alguém quiser falar com o senhor, como é que acha o senhor, hein? Agora me pegou, né? Não, eu não sei como é que... Eu não sei dar os endereços aí. Mas no Facebook tá lá Leonardo Freire Advocacia Eleitoral. Então, acho que no Instagram, acho que é L Freire Eleitoral, mas eu não... ele vai falar o seguinte... não vou muito bem com essas coisas aí, não. Depois ele passa para mim no meu WhatsApp e eu coloco aqui entre as perguntas e respostas aqui no nosso Facebook, nessa nossa transmissão. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, estamos à disposição, a gente está ainda longe das eleições, mas tem um monte de coisa que está acontecendo aí que precisa ser colocada em ordem. Eu aprendi que eleição nunca você está muito longe, você tem que estar sempre muito antenado, porque é importante, né, doutor? Se você, mesmo depois que acabou as eleições, o seu trabalho não acabou. Você, ganhando ou perdendo, você tem que ver sua papelada, e é sempre bom você ter um advogado do seu lado. Sabe uma coisa interessante, Roberto? Nos anos onde não há eleição municipal, as pessoas esquecem que o partido tem obrigações, tem que prestar contas anuais, tem que prestar contas eleitorais. O partido às vezes não movimenta nada, não tem nenhum apoio ao candidato, mas ele tem que prestar contas à justiça eleitoral. E aí não presta contas, chega lá no final e não consegue. Então, tem muitos pequenos detalhes, ainda bem, né? O advogado agradece. E por mim tinha eleição todo ano. Por mim era igual nos Estados Unidos, tinha eleição para xerife, para... Eu acho legal. Para delegado, tinha eleição para promotor, para juiz. Para mim tinha eleição para tudo. O Arinaldo deixou uma pergunta aqui no nosso canal do YouTube, mas ele vai responder na próxima, viu, Arinaldo? Boa noite, Roberto e doutor Leonardo. Especialista em eleições eleitorais. Com a junção dos partidos, como fica o quociente para Guarulhos? O doutor vai responder isso na próxima entrevista. Obrigado, doutor. Eu não vou saber nem na próxima e nem hoje a resposta para essa, porque isso depende da eleição. Isso só sabe no dia, a gente vai falar depois.